Glória a Deus, vamos começar. O texto é 1 Coríntios 14, que a gente vai falar do erro principal que acontece nos cultos hoje em dia, né? Seguir o amor e procurar ardentemente os dons espirituais, mas, sobretudo, o de profetizar. Porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, já que, em espírito, fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falassem em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou com ciência, ou com profecia, ou com doutrina? Ora, até as coisas desprovidas de vida emitem som, como a flauta ou a cítara. Mas se não forem sons distintos, como se reconhecerá que melodia se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der um toque incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não profetizares palavras inteligíveis, como se compreenderá o que é dito? Porque estareis como quem fala ao ar. Há, por exemplo, tantas variedades de sons vocais no mundo, e nenhum deles é sem significado. Mas, se eu ignoro o sentido dos sons vocais, serei como estrangeiro para aquele que me fala, e o que fala será como estrangeiro para mim. Assim, ocorre convosco. Já que anelais os dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas, ore para que as interprete. Porque se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento permanece infrutífero. Que farei? Pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. De outra maneira, se tu agradeces com louvor em teu espírito, aquele que ocupa o lugar de simples ouvinte, como dirá um amém às tuas ações de graça, visto que não entendes o que dizes? Porque realmente tu dás bens às graças, mas o teu próximo não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Mas, na congregação, antes prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais meninos na maneira de pensar, mas sede meninos na malícia. No entanto, maduros no modo de pensar. E, na lei está escrito: com línguas estranhas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os não crentes. E a profecia não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reúne em um só lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem simples ouvintes ou incrédulos, não dirão que estáis fora do juízo? Mas se todos profetizarem, se algum incrédulo ou um simples ouvinte entrar, por todos será convencido, e por todos será julgado. Os segredos ocultos no seu coração serão manifestos, e assim
prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, e o outro doutrina, o outro revelação, o outro língua e interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em línguas, que somente 2 falem, ou, quando muito, 3, e cada um no seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, que se cale na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E quando os profetas, 2 ou 3 falem, e os demais julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado algo, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um na sua vez, para que todos aprendam e todos sejam encorajados. Porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E as vossas mulheres estejam caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar, senão que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se alguém querendo aprender, pergunte em casa a seu esposo, porque é indecoroso que as mulheres falem na igreja. Porventura, procede de vós a palavra de Deus, ou somente vos foi enviada? Se alguém crê que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E se alguém os ignora, Deus será ignorado. Portanto, irmãos meus, procurai com zelo os dons de profetizar, e não impeçais o falar em línguas, mas tudo seja feito com decoro e com ordem. Esse aqui é um texto que Paulo vai falar do maior erro que acontece nas igrejas, que continua acontecendo hoje, mas é ensino meio pentecostal, né? Porque é onde acontece isso, que é a valorização das línguas em excesso, que é um grande erro. E também é um texto que as outras demais congregações, né, não aceitam, porque se você for em qualquer igreja que não aceita, né, os dons espirituais, que fala isso, que isso era só no tempo dos apóstolos, ou que isso não existe, ou que isso quer dizer que é outra coisa, mas isso aqui é um fato. Os dons espirituais são reais, porque tá na Bíblia. O que tá na Bíblia é porque tem, né? E aqui vai falar disso. E Paulo vai falar a respeito do falar em línguas, que é uma coisa que, tipo assim, é muito boa, só que ela traz muito mais prejuízo do que bênçãos, né? Porque ela não é usada da forma correta. Porque Paulo fala o primeiro ponto, que ele vai falar no versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele já vai falar, olha, o dom de línguas já é um dom que é para a pessoa e tipo, não é uma coisa em geral. Então já perdeu um ponto, porque esse dom não edifica todas as pessoas, ele só vai edificar a pessoa que está falando. Então é um dom mais exclusivo, uma coisa mais individual, não é uma coisa que vai gerar mais abundante edificação para a igreja. Então é um dom mais à parte. O segundo ponto que ele até fala, olha, quando você fala em língua, você está falando coisas inteligíveis que as pessoas não entendem. E se a pessoa não entende, não vai adiantar de nada. Tanto que Paulo fala no versículo 3 o quê? Por isso, o que fala em línguas, ore para que as interprete. Porque isso é uma coisa que não tem hoje em dia. A pessoa fala em língua e acha que pode sair falando. E não pode. Falar em língua é uma coisa que, tipo assim, se você quiser, você fala na sua casa. Mas você tem que saber interpretar. Porque ele mesmo fala, porque se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Ou seja, o meu espiritual está orando, tá sendo edificado, essas coisas. Mas depois ele fala, mas o meu entendimento permanece infrutífero, ou seja, nem você entende o que você fala, e isso é péssimo. Se você não entende as coisas que você fala,
você nem sabe o que você está falando. Você pode estar achando que você está falando uma coisa boa, mas você pode estar falando um palavrão, pode estar falando uma mentira, pode estar falando coisas que não convêm, coisas indecentes em outro idioma, porque você não tem nem noção do que você está falando. Por isso, o seu entendimento não pode ficar infrutífero. Tanto que Paulo fala: irmãos, não sejais meninos na maneira de pensar, mas sede meninos na malícia. No entanto, maduros no modo de pensar. Ou seja, você tem que entender as coisas que você fala. Você não pode simplesmente chegar e começar a falar um tantão de coisa que você não entende. Você só pode falar daquilo que você entende. Então, tanto que Paulo chega e fala que o povo tem que ter a interpretação de línguas, porque ela não pode simplesmente falar línguas e não interpretar. Tanto que ele chega e fala assim, ó: se alguém fala em línguas, que somente 2 falem, ou quando muito 3. Olha só, ele já está falando que na congregação, se a gente se reunir e as pessoas começarem a falar em língua, o máximo que pode falar é 3 pessoas. Isso na igreja, coisa que a gente não vê no dia de hoje. Ainda mais no meu pentecostal, que o povo tá tudo lá pulando e rodopiando, gritando, tchacanacanaca, não sei o que lá. Tanto de coisa que eles nem entendem. Isso aí é um erro grave. E nem Paulo fala: reconheçam que todas as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então isso é um mandamento de Deus. É proibido falar mais do que 3 pessoas na congregação. Isso é proibido. E detalhe, cada um no seu turno, tem que ser um de cada vez. E Paulo ainda fala o mais importante: que alguém interprete. Então, se a própria pessoa não sabe interpretar, tem que ter um irmão que tem a capacidade de interpretar o que ela está falando, para assim ter edificação na igreja. Do contrário, é proibido falar em línguas. É um dom que, tipo assim, ele precisa de outro dom para ser útil. Ele sozinho não é útil para a igreja. Ele pode edificar a pessoa em si e só no espiritual, não no entendimento. Então é um dom que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com ele. Tanto que Paulo fala: mas se houver intérprete, que se cale na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aí. Mas se não houver intérprete, ou seja, se não tem ninguém para interpretar a língua estranha, você vai fazer o que? Você vai se calar na igreja. Ou seja, você é proibido de falar em línguas na igreja. Você vai se calar, vai falar com você e com Deus. Porque você só pode falar em línguas na igreja se tiver interpretação. Se não tiver, você é proibido de falar em línguas. Porque a mensagem é clara. Tanto que esse é o texto que é praticamente banido das igrejas hoje. Porque as igrejas em si, umas não acreditam nos dons, por isso não vão falar desse texto, e as que acreditam não aceitam, porque todo mundo hoje em dia, ser cheio do Espírito Santo quer dizer que você tem que ficar falando um tanto de coisa que você não entende, você não edifica ninguém, e sai pulando e rodopiando que nem retardado, que não tem a capacidade de pensar nem raciocinar. As pessoas gostam de ser ignorantes, isso é péssimo. E Paulo fala: esse é um erro gravíssimo, que as pessoas têm que entender. Tanto que ele fala assim, ele nem fala a respeito tanto assim do culto, ele só fala desse grande erro no culto, porque ele fala: olha, no culto, cada um de vocês tem o quê? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua e interpretação. Ele faz questão de frisar a questão da interpretação. A gente tem que interpretar tudo. O que a gente fala em língua, a gente tem que entender o que está falando. Não faz sentido você falar uma coisa a qual você não entende. Não faz sentido. É a mesma coisa você começar a querer falar chinês, hebraico, aramaico, inglês. Se você não entender nada que você está falando, você pode estar falando um palavrão, uma coisa indecente. E também ninguém vai entender o que você está falando. Isso é um erro grave, tanto que ele fala: é a mesma coisa você começar a falar outro idioma, porque em si você está falando um outro idioma, você está falando línguas, só que você está falando o quê? Um idioma que vai ser direcionado a Deus, porque que nem está no versículo 2, porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, ou seja, quando você está falando em línguas, você não está falando com seres humanos, você está falando com quem? Senão a Deus, porque ninguém o entende, já que em espírito fala mistérios, ou seja, você está falando de mistérios direcionados a Deus, então você está falando com Deus mistérios, coisas que as pessoas não conhecem, uma coisa misteriosa que nem você sabe, mesmo se você tiver interpretação que você não sabe, que você vai ter que precisar pensar para entender, aí você está falando ainda codificado.
com Deus, ou seja, ninguém vai te entender. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de falar em língua. Língua, se é proibido falar em língua. Na igreja é proibido. Você só pode falar em língua se tiver interpretação. Paulo é claro, ele fala lá, o versículo 27 e o 28, se alguém falar em línguas, que somente 2 falem, ou, quando muito, 3, e cada um no seu turno, e que alguém interprete. Ele já está deixando claro, você só pode falar em língua se tiver interpretação, se não tiver, fica calado. E depois ele vai lá para o 28 e fala assim, mas se não houver intérprete, se não tiver ninguém para interpretar línguas, Paulo fala que se cale na igreja. Ou seja, você não é para você falar em línguas na igreja se você não vai conseguir interpretar aquilo que você está falando. Ele fala o quê? Fala consigo mesmo e com Deus. Resumindo, vai orar. Mas falar em língua na igreja é proibido. Se não tiver interpretação, lógico. Se tiver interpretação, pode falar. E também ele fala, no máximo 3, para ter ordem. Entendeu? E cada um vai no seu tempo. Tanto que ele fala que respeito que o mais importante seria profetizar. Porque o que profetiza faz o que? Ele edifica toda a igreja. Tanto que ele até fala na questão de profetizar. Quase a mesma coisa falar em línguas. Que ele fala no 29. E quanto aos profetas, 2 ou 3 falem. E os demais julguem. Ou seja, ele ainda está falando. Se for para profetizar é a mesma coisa. É só 3. Não passa de 3. Na igreja é só 3. Reuniu, vão fazer um culto, só 3 pessoas vai poder profetizar e acabou, não vai passar disso. Tem que ter ordem, só 3. E ele mesmo fala, mas se a outro que estiver sentado for revelado algo, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, cada um na sua vez, para que todos aprendam e todos sejam encorajados, porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Esse é o ponto mais importante da questão da profecia, que é o versículo 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque as pessoas pegam, aí começa a profetizar. Aí depois Deus revela uma coisa para uma outra pessoa. Beleza, revelou. Aí Paulo está falando assim, eu sei que está falando primeiro. Você cala a boca e deixa o outro que foi revelado uma coisa ali, que deve ser de mais urgência, uma urgência. Deixa ele falar agora. A pessoa vai lá e fala. Aí tem gente, né, que isso serve até para julgar. Porque aí o primeiro vai lá e fala. Vai lá falar depois. Ele vai lá. Né, as pessoas chamam para falar e vai lá e fala assim, não vou falar não, porque o espírito já foi embora. Porque tem gente ignorante que é assim, né? Aí começa a falar de Deus, aí vai lá, faz que nem na Bíblia, manda ele calar, aí cala a boca. Cala a boca, o outro fala, depois vai falar, de novo vai falar, não, o espírito já foi embora. Vocês não deixaram o espírito falar, agora o espírito foi. Não existe isso, gente. Você tem que entender uma coisa, o mesmo espírito que vai usar o primeiro profeta, vai usar o segundo e o terceiro profeta. Então, não existe essa que tipo, a profecia é imediata. Não existe isso, gente. É que nem no tempo dos profetas. Lá no Antigo Testamento. Deus dá uma profecia para a pessoa. Gente, a profecia não vai sair da pessoa se a pessoa não falar naquele exato momento. Não. O Espírito de Deus vai estar com ela e ela vai falar no momento apropriado. Então, não existe essa de... eu comecei a falar, o outro me interrompeu e agora o espírito foi embora, eu perdi a profecia. Não, você não perdeu a profecia. Em primeiro lugar, você nem sequer estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Porque Deus não é assim, Deus tem ordem. Então, se Deus te der uma profecia e Ele mandar você se calar num momento para outro poder falar, você vai esperar e depois você vai continuar falando, porque Deus está com você. Deus simplesmente não vai fazer você ficar calado para depois, não, você perdeu sua chance porque o outro fala. Não existe isso. Tanto que isso é uma das formas também de você julgar se a pessoa realmente está sendo guiada pelo Espírito ou é carne. Porque se a pessoa não consegue esperar o outro falar para depois falar o que Deus mandou ela falar, Deus nem sequer falou com ela. Por isso que é um dos outros grandes erros que acontecem, né? A falta da ordem nos cultos. Que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. E esse é o maior erro que a gente vai ver nos cultos. Outro erro também que tem, mas que não se aplica mais no século XXI, seria esse da questão das mulheres, que nem Paulo fala assim: e vós mulheres estejais caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar, senão que sejais sujeitas, como também ordena a lei. Isso aqui é um ponto que seria, tipo assim, muito sério nos dias de hoje, né? Porque, tipo assim, se não deixar as pessoas falar, mas isso aqui é mais uma questão cultural.
Em Coríntios, as mulheres em si, o que era? Elas tinham a fama de serem todas prostitutas, as mulheres de Coríntios, porque era uma cidade muito profana, era uma cidade que, tipo assim, rolava muito prevaricação sexual, era tipo Sodoma e Gomorra. E as mulheres lá, tipo assim, quando alguém via uma mulher de Coríntio, naquela época, passando, o povo chegava e falava o quê? Lá vai uma prostituta. Porque todas as mulheres tinham fama de serem o quê? Prostitutas, de serem pervertidas. Então eram mulheres que, tipo assim, não tinham uma autoridade, um respeito na sociedade. Eram pessoas que eram, tipo assim, a ralé da sociedade. Então, naquele tempo, as mulheres não tinham de Coríntios, as de Coríntios, tanto que Paulo fala isso aqui para Coríntios, né? Elas não tinham autoridade assim para falar nada. E também porque as mulheres de Corinto, as mulheres se achavam demais, porque as mulheres eram mulheres que viviam na promiscuidade, viviam no pecado, viviam fazendo coisa errada e se achavam muito. Então as mulheres eram o quê? Prostitutas que faziam coisa errada e que se achavam que, eu tô certa e coisa e tal. Não tinham personalidade nem cabeça para falar ou responder. Os outros não sabiam tratar as pessoas. Eram mulheres instáveis. Só que elas se convertiam e ainda tinham que mudar esse jeito delas, que elas ainda tinham essa instabilidade lá. Tanto que Paulo chega e fala, vocês, em primeiro lugar, na nossa cultura da sociedade, mulher já não tem fala. Quem tem fala é os homens. Então, para evitar problema, porque em questão cultural, né, para os homens nossos não deixarem de serem valorizados, né, e para não gerar escândalo na sociedade, Paulo fala, vocês fiquem quietas em questão à cultura em que vocês vivem, então vocês ficam quietas. E detalhe, vocês perguntam aos seus maridos se vocês quiserem aprender alguma coisa. E também, isso aí é a questão mais importante, vocês são muito impulsivas e não têm cabeça para falar. Entendeu? Vocês não têm cabeça para falar. Vocês são impulsivas e se acham donas da razão. Então vocês têm que primeiro aprender a ouvir para depois poder falar. Esse que seria o sentido assim desse texto aqui também. Seria mais nesse sentido aqui que Paulo fala, em questão cultural, que aí a gente vai entender, né? Porque que ele fala que as mulheres não podem falar, que elas têm que ficar em casa, né? Que nem fala aqui. E se alguém quer aprender, pergunte em casa seu esposo, porque é indecoroso que as mulheres falem na igreja. É mais questão cultural mesmo. E para evitar dor de cabeça que Paulo fala essas coisas. Mas o ponto principal aqui é que a gente tem que entender uma coisa. Os dois dons que são importantes são línguas e profecias. Mas língua, para ser importante, tem que ter interpretação. Do contrário, o único dom realmente que está no topo da lista do mais importante é profecia, porque vai edificar toda a igreja. Paulo classifica os dons por eficiência, ou seja, o que mais edifica é o melhor. Quanto mais edificação, mais as pessoas vão aprender, mais cheias de Deus elas vão ser. E mais dedicadas ao reino dos céus elas vão estar. E assim vão agradar cada vez mais a Deus e o reino vai crescer na terra. Por isso que ele classifica a profecia como a maior. Sendo que não tem esse sentido de hierarquia, que a uma é maior que a outra, mas não. Tem uma que edifica mais do que a outra. Então busque sempre a que mais edifique. Esse é o ponto. Tanto que Paulo fala, se, pois, toda a igreja se reunir em um só lugar e todos falarem línguas e entrar simplesmente ouvintes ou incrédulos, não dirão que estáis fora do juízo? Aí, ele já está falando. Se não tiver interpretação, e você estiver num culto, chega um cara que escuta vocês falando em línguas, ele vai pensar o quê? Que vocês estão tudo doido, vocês estão loucos. Por isso que ele fala que haja interpretação. E depois ele fala, mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou simples ouvinte entrar, por todos será convencido, por todos será julgado. Os segredos ocultos do seu coração serão manifestos e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, ele já está falando. A interpretação de línguas, ela vai ajudar as pessoas a entender isso, vai edificar as pessoas. Mas a profecia, se chegar alguém incrédulo e se vocês estiverem profetizando, Deus vai pegar e vai revelar a vida do cara. O cara vai reconhecer que Deus está no meio de vocês e vai se converter ao evangelho.
Por isso que a gente tem que entender que a mensagem de Deus é seríssima e que tudo que rege as coisas de Deus, as coisas que giram em torno das coisas de Deus, tem que ter ordem, tem que ter decência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então esse é o ponto que eu queria tratar aqui, é o texto que a gente tem que ler e perceber que isso não acontece nos dias de hoje. A gente tem que saber interpretar línguas, coisas que as pessoas não querem fazer. E que Deus abençoe vocês mutuamente, que você, se você sabe falar em línguas, que ore para interpretar, do contrário você está cometendo um pecado, porque a Bíblia fala simplesmente disso, que Paulo fala, aquele que fala em línguas, que ore para que saiba interpretar, que é o 13. Por isso, o que fala em línguas, ore para que as interprete. 14:13, 1 Coríntios. Esse é o versículo mais importante desse texto. A gente tem que entender o que a gente fala. E não só na questão do falar em línguas. Quando você estudar um texto, for falar com alguém, entenda o que você fala. Que muita gente fala sem pensar. Nem sabe o que está falando e está falando. Então tome muito cuidado com as coisas que você fala.